Olá, já parou para pensar que por trás de cada contrato, cada empresa, cada direito que a gente exige, existe toda uma estrutura invisível? Pois é, nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo e desvendar alguns desses conceitos fundamentais do direito civil brasileiro, aqueles que, no fim das contas, organizam a nossa sociedade. E essa estrutura toda começa com uma pergunta que, olha, parece simples, mas a resposta da lei é bem mais complexa do que a da filosofia. Afinal, para o direito, quem ou o quê pode ser considerado uma pessoa? Bom, este aqui é o nosso roteiro. Vamos explorar os dois tipos de pessoa que a lei reconhece, entender o que significa ter o poder de usar os próprios direitos, o que acontece quando as regras são quebradas e, claro, como o tempo afeta tudo isso. Vamos lá! Então, vamos começar com o tipo de pessoa que todo mundo conhece muito bem, o ser humano. Ou, falando no juridiquês, a pessoa natural. Mas quando é que, exatamente, a jornada legal de uma pessoa começa? A lei aqui é bem específica, não deixa margem para a dúvida. A personalidade jurídica, ou seja, essa capacidade de ter direitos e deveres, começa no momento exato do nascimento com vida. É isso, o primeiro respiro é o que marca o início de tudo para o direito. Mas olha que interessante. A proteção da lei começa ainda antes. Vamos pensar na figura do nascituro. Mesmo antes de nascer, a lei já está lá, garantindo a proteção de seus direitos. Direitos como a vida, o nome e até heranças. É uma proteção que começa lá na conceção. Agora vamos para o segundo tipo de pessoa. Uma que não nasce, mas é criada. É basicamente uma invenção da lei para permitir que grupos de pessoas ou até patrimônios possam atuar no mundo como se fossem uma entidade só, uma entidade única. E o ponto-chave aqui, a grande sacada, é a separação. Uma empresa, por exemplo, tem seu próprio nome, seu próprio patrimônio, suas próprias obrigações. Ela é uma pessoa completamente diferente dos seus donos. É outra entidade. E essa comparação aqui deixa a diferença fundamental bem clara. Para uma pessoa natural, a certidão de nascimento apenas declara algo que já aconteceu, o nascimento. Já para uma pessoa jurídica, o registro na junta comercial ou no cartório cria a personalidade. É o que a gente chama de ato constitutivo. Sem esse registro, para a lei, ela simplesmente não existe. E essas pessoas criadas pela lei podem ter muitas formas, viu? Desde associações sem fins lucrativos e fundações, que administram um património, até sociedades com objetivos económicos, igrejas e partidos políticos. Todas são entidades com vida própria perante a lei. Ok, então a gente já sabe que pessoas naturais e jurídicas têm direitos. Mas aí surge uma nova questão. Será que todas elas podem exercer esses direitos por conta própria? Porque, veja bem, ter um direito e poder de fato usá-lo são duas coisas bem diferentes. Uma forma legal de pensar nisso é como se fosse um jogo. Todos nós começamos no nível 1, com a capacidade de direito só por existirmos. Mas para chegar no nível 18 e poder, sei lá, assinar contratos, vender um imóvel, ou seja, para exercer pessoalmente esses direitos, aí é preciso ter a capacidade de fato. E a lei presume que a gente alcança isso com a maioridade. E a lei estabelece uma linha bem clara aqui. De acordo com o nosso Código Civil, os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Eles têm os direitos, claro, mas precisam de um representante, como os pais, para agir em nome deles. Como a gente viu, a pessoa jurídica funciona como um escudo, né? Protegendo o patrimônio pessoal dos sócios. Mas e quando esse escudo é usado para cometer fraudes? O que acontece? Esse é o grande dilema. A separação de patrimônios é vital para a economia, porque ela encoraja o investimento, o risco. As pessoas sabem que seus bens pessoais estão, em princípio, seguros. Só que essa proteção não pode, de jeito nenhum, servir como um manto para a ilegalidade. E a lei responde a isso com uma ferramenta poderosíssima. Se ficar provado que a empresa foi usada de má fé, um juiz pode, sim, ignorar temporariamente essa separação. Ele levanta o véu, permitindo que os credores busquem os bens particulares dos sócios para quitar as dívidas. O escudo, nesse caso, é momentaneamente removido. O processo é bem lógico se a gente parar para pensar. Primeiro, cria-se o escudo.
Depois, ele é mal utilizado. Por exemplo, quando se mistura as contas da empresa com as contas pessoais dos sócios, o que a gente chama de confusão patrimonial. Diante disso, o juiz age, perfura o escudo e a responsabilidade se expande, alcançando quem estava por trás da fraude. Bom, seja para responsabilizar sócios por fraude ou para exercer qualquer outro direito, tem um fator universal que ninguém pode ignorar: o tempo. Vamos ver agora como ele afeta os direitos de pessoas naturais e jurídicas. A inércia tem um preço no mundo jurídico. Tem um ditado que diz que o direito não socorre aos que dormem. E é bem por aí. Se alguém tem um direito e não o exerce dentro de um certo período, pode acabar perdendo esse direito. O tempo é um elemento crucial na justiça. A lei tem basicamente dois cronômetros principais: a prescrição e a decadência. Com a prescrição, o que se perde é a pretensão, ou seja, a capacidade de acionar a justiça para cobrar uma dívida, por exemplo. A dívida até continua existindo, mas já não pode mais ser cobrada judicialmente. Já a decadência é mais drástica. Ela atinge o próprio direito de constituir ou mudar uma situação, como anular um contrato. Aqui, o direito em si deixa de existir. Acabou. Para ficar mais fácil de entender, uma boa analogia é a seguinte: a prescrição é como perder o ingresso do show. A banda ainda vai tocar, a festa continua, mas não dá mais para entrar e assistir. Já a decadência é como se o show todo tivesse sido cancelado. O direito em si expirou, tinha data de validade. Depois de todos esses conceitos, vamos dar um passo atrás e olhar a floresta e não só as árvores. Por que a lei se dá a todo esse trabalho de criar essa estrutura toda? No fim das contas, o objetivo é este: segurança e previsibilidade. Todas essas regras sobre quem é uma pessoa, que poderes ela tem e por quanto tempo, servem para criar as fundações que permitem que as relações sociais e económicas funcionem de uma forma mais ou menos ordenada. E o direito não é uma coisa estática, congelada no tempo, muito pelo contrário. Hoje, no Brasil, os animais ainda são considerados coisas, mas os próprios tribunais já começam a sinalizar que essa visão está ultrapassada, principalmente quando se fala de animais de estimação. Isso mostra como as definições legais podem e devem evoluir com a sociedade. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. A lei é uma criação humana para organizar o nosso mundo, certo? Se a gente já transformou grupos de pessoas em pessoas jurídicas e agora estamos repensando o status dos animais, qual será o próximo passo? Quem sabe inteligências artificiais ou ecossistemas inteiros? A definição de pessoa, com certeza, está longe de ser um capítulo encerrado.